Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Banco Central identificou 120 mil vazamentos de dados este ano no país. Muitas vezes as informações vão parar nas mãos de criminosos. Em São Paulo, estelionatários se passaram por funcionários de um banco para convencer uma aposentada a ir até uma agência e seguir as instruções passadas por eles. Ela perdeu quase 50 mil reais. A dona Vera atendeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como funcionária do banco. A aposentada recebeu um alerta. Transferências suspeitas tinham sido identificadas na conta. No meio da ligação, eu desconfiei e desliguei o telefone. Mas logo depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, um homem se apresentou como gerente do banco. Ele já falou para mim que eu tinha que ir no banco, porque tinham pago uma conta de 8.600 e eu acreditei, né? No caixa eletrônico, a aposentada seguiu as instruções repassadas pelos criminosos. Inseriu o cartão e digitou códigos que eram pagamentos de boletos. Um deles de um IPVA, no valor de 15 mil reais. Ao todo, Dona Vera perdeu quase 50 mil reais. O que tornou a conversa ainda mais realista foi a quantidade de informações que eles tinham, como o CPF e o número da agência e da conta. Este ano, o Banco Central já identificou 120 mil vazamentos de dados no país. Para deixar a conversa por telefone ainda mais convincente, os criminosos criam mecanismos similares ao de uma central de atendimento. Quando a vítima começa a desconfiar da fraude, ela é transferida para outro setor. Na realidade, é só mais uma etapa do golpe. O Jornal da Record registrou uma dessas ligações. Peço que a senhora marque, por gentileza, o protocolo. Eu preciso que a senhora anote, porque a gerente de fraude ela vai entrar em contato com a senhora aqui em linha e ela vai perguntar para a senhora. A gerente de fraude vai entrar em contato comigo? Isso, eu transfiro a ligação para ela, porque o caso da senhora é de número 9, então só ela consegue resolver, tá bom? O que é esse número 9? É o nível de gravidade do seu caso, entende? A falsa atendente desligou quando a nossa produção se recusou a informar dados pessoais. Para que eu consiga dar continuidade, eu preciso que a senhora fale a agência e conta, para a gente ter a real certeza de que a senhora é a titular da conta. E como que eu vou saber que você é do banco mesmo? Alô? Para não ser alvo desse tipo de crime, a orientação é bloquear números suspeitos e não fornecer dados pessoais. Normalmente, as instituições financeiras não fazem esse tipo de ligação. As ligações que as instituições financeiras fazem é de confirmação. Fulano, você fez uma compra tal que está fora do seu perfil? Sim ou não? Porque nós já rejeitamos a compra e se essa compra é sua, faça novamente, que aí nós vamos liberar para que ela aconteça. Veja agora outros destaques do dia. Deputado paraguaio, suspeito de ligação com o tráfico, morre em operação policial. Presidente do Supremo marca reunião entre chefes dos poderes para discutir impasse sobre emendas impositivas. Nos Estados Unidos, começa a convenção democrata para oficializar Kamala Harris como candidata à presidência. Na França, as homenagens a Alain Delon, ícone do cinema que morreu aos 88 anos. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. São Paulo enfrenta a pior situação da qualidade do ar desde 2021. A falta de chuvas na cidade faz com que os poluentes fiquem suspensos na atmosfera. A reclamação é a mesma. Nariz irritado, coceira, garganta. Tá muito seco, o calor já cansa demais. Hoje os termômetros registraram 33 graus em São Paulo. A falta de chuva para dispersar os poluentes produz imagens como essa, registrada pelo helicóptero da Record. Uma extensa faixa de poluição
no horizonte da metrópole. A narina sinto mais ressecada. Quase todo o estado de São Paulo está coberto pela massa de ar que deve elevar em até 5 graus as temperaturas nos próximos dias. Hoje, essa estação de medição da qualidade do ar da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, classificou o ar da região oeste de São Paulo como muito ruim, numa escala que vai até péssimo. A situação melhorou um pouco em relação a ontem, quando uma estação na zona sul da cidade estava com qualidade péssima. Para a coordenadora do pronto atendimento do Hospital Moriá, se manter hidratado é fundamental. A água, ela vai desempenhar um papel fundamental no nosso organismo, porque ao mesmo tempo que ela faz um controle da temperatura, ela ajuda a gente a eliminar as toxinas, ela mantém as mucosas hidratadas. A Polícia Civil investiga um ataque a tiros numa praça no Rio de Janeiro, que terminou com 4 mortos. A suspeita é de que o crime esteja relacionado a uma disputa entre traficantes pelo controle da região. A segurança foi reforçada pela polícia militar após o ataque. Pela manhã, ainda era possível ver os sinais de uma noite violenta. Mesmo quem não estava no local ficou apreensivo. Ouvimos os tiros em casa, porque é bem estridente, né? Moro próximo aqui à comunidade e a gente fica muito tenso com tudo isso, realmente. A praça estava lotada quando os tiros começaram. Calma. 7 pessoas foram baleadas. 4 delas morreram. Uma quinta teve a morte cerebral confirmada pelos médicos. Outras 2 seguem internadas. Segundo testemunhas, os disparos foram efetuados por 4 homens que estavam em 2 motos. Eles conseguiram fugir e a polícia busca por imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação. A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por uma disputa entre traficantes pelo controle da região. Segundo a investigação, o alvo dos criminosos era Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, que está entre os mortos. Ele seria um dos chefes do tráfico no Morro dos Macacos, que fica próximo à praça. No início do mês, Pedro Henrique teria escapado de outra emboscada durante uma festa na comunidade. Traficantes rivais invadiram o local e iniciaram um tiroteio. No confronto, 2 moradores que participavam do evento foram mortos. E sempre se repete. Então a gente precisa de proteção. O estado de Minas Gerais registrou cerca de 19 mil ocorrências de incêndios só este ano, média de 82 por dia. Por causa das queimadas que já duram 3 dias, o Parque Nacional da Serra do Cipó está fechado para visitação. O fogo se alastrou rapidamente pela mata. Da rodovia, era possível ver as chamas que atingiram o Parque Nacional da Serra do Cipó, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, um dos mais importantes de Minas Gerais. A gente está falando de uma região montanhosa em que o terreno é muito acidentado, então existe o desafio de conseguir avançar nesse terreno até chegar às linhas de fogo. Apesar do intenso trabalho, hoje ainda tinham 15 focos de incêndio no parque. Diante da dificuldade para controlar as chamas, a visitação foi proibida. A Prefeitura de Santana do Riacho, cidade onde fica o parque, decretou situação de emergência e calamidade. Brigadistas acreditam que o incêndio seja criminoso. Somente neste ano, os bombeiros atenderam cerca de 19 mil ocorrências de incêndios em matas aqui em Minas Gerais, a maior parte delas em áreas urbanas. Segundo a corporação, a seca e as altas temperaturas agravam as queimadas e não há previsão de chuva para a maior parte do estado nos próximos dias. Eleições 2024. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os candidatos Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB e Tabata Amaral, do PSB, participaram nesta segunda-feira do debate promovido por uma revista. Outros 3 dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo também foram convidados, confirmaram presença, mas não compareceram. Os 3 candidatos ausentes no debate foram alvos de críticas daqueles que participaram e acusados de fugir do confronto e de desrespeitar os eleitores de São Paulo sem a apresentação das propostas de governo. Cadê esses homens? Por que eles aceitaram fazer um papelão desse? Eles quiseram, de alguma forma,
colocar eu entre duas mulheres para falar que eu não gosto de mulher. Eles quiseram colocar uma artilharia pesada para cima de mim, só que eu sei ler jogo. E o problema é que vocês vão se lascar, vocês três, porque vocês não foram homens. Todos os candidatos assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e quebraram uma promessa. Como é que a gente pode esperar alguém para governar a nossa cidade que já começa descumprindo uma promessa como essa? Não vem ao debate fujões. Para ser prefeito de São Paulo, não é qualquer coisa. Se você não aguenta uma provocação do Marçal, você vai conseguir lidar com a Câmara de Vereadores? Você vai conseguir trabalhar com o governador, com o presidente da República? Tem que ser centrado, tem que ter sangue frio nessas horas, tem que ter convicção da sua história. José Luiz da Atena, candidato do PSDB, fez uma caminhada pela Avenida Jacupêssego, na zona leste da capital paulista, pela manhã. Ele cumprimentou e tirou fotos com eleitores e ouviu as reivindicações dos moradores do bairro. Depois, ele tomou café em uma padaria. José Luiz da Atena também justificou a ausência no terceiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que aconteceu na manhã desta segunda-feira. A equipe vai escolher os debates em que nós vamos e cá entre nós, para ir em debate, como foi esse último, que foi uma verdadeira palhaçada, onde você não ouve propostas nenhuma e ficar ouvindo briga desse ou daquele lado, não me interessa participar desse tipo de debate. A semana do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, começou ao lado da candidata a vice na chapa Marta Suplicy, em um encontro com a bancada feminista e apoiadores na zona oeste de São Paulo. Boulos afirmou que, caso seja eleito, metade do secretariado vai ser composto por mulheres. Guilherme Boulos também falou sobre a decisão de não participar do debate desta segunda-feira aqui em São Paulo. A ausência dele gerou críticas dos adversários. Eu acho que o debate é importantíssimo para a democracia. Eu estarei em vários debates, nós temos uma campanha longa, 50 dias praticamente. Eu participarei dos debates que não conflitem com a nossa agenda e que tenham regras que garantam que você vai lá para poder discutir a cidade, programa de governo, o que as pessoas querem saber. No horário em que acontecia o debate, o prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, participava de um evento sobre segurança alimentar. À tarde, Ricardo Nunes falou sobre a decisão de não participar do debate. Segundo ele, os encontros têm servido apenas para outros candidatos fazerem ataques e agressões sem apresentarem propostas para a cidade. O prefeito disse esperar uma ação da Justiça Eleitoral. Quando você tem esses candidatos que fazem tantos ataques, que colocam fake news, que mentem e não acontece nada, é porque eles estão acreditando que a justiça não está funcionando. É preciso que a justiça funcione, a justiça precisaria estar nesses debates, ela tem que participar, está acontecendo ali ao vivo. O candidato do PSTU, Altino Prazeres, participou de sabatina de uma emissora de TV e agora à noite participa de uma assembleia com trabalhadores dos Correios em greve. Ricardo Senise, da UP, participou do lançamento de uma campanha contra a tortura no centro de São Paulo. Bebeto Haddad, da DC, se reuniu com a equipe de campanha e com candidatos a vereador. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. O juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo negou o pedido de liminar da Promotoria Pública Eleitoral para impugnar a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, feito na semana passada. O juiz alegou que não existem motivos no pedido do MPE e deu prazo de 5 dias para que a promotoria reformule o pedido. Em outra ação, o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, por abuso do poder econômico. De acordo com a denúncia feita pelo MDB, Marçal estaria cooptando colaboradores nas redes sociais com a promessa de ganho financeiro. A Justiça ainda não se manifestou sobre esse pedido. Veja a seguir, o Brasil vai ampliar o trecho marítimo e terá uma área de pesca ainda maior. Em viagem a Israel, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken alerta que essa pode ser a última oportunidade para um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, defende regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Este mês, o território marítimo brasileiro vai aumentar de tamanho. A área conhecida como Amazônia Azul também será incluída na previsão do tempo do Jornal da Record.
Esse novo território estará sob controle da Marinha e terá uma área de pesca ainda maior. Rony é pescador e está há 2 semanas sem conseguir o sustento da família por causa de uma ressaca que atingiu o litoral de São Paulo. Entramos com um ciclone por fora, junto com uma frente fria, então levantou muito mar, força d'água, carga d'água, então nós acabamos ficando sem poder pescar. No fim desse mês, o trecho de mar sob a vigilância do Brasil vai ficar maior. O país terá uma área de pesca mais extensa, mais protegida e com menos concorrência. O Brasil solicitou o reconhecimento internacional de uma área marítima de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que o território nacional vai aumentar mar adentro. O anúncio vai ser feito no próximo dia 27 e deve ampliar a chamada Amazônia Azul, o que traz ao Brasil responsabilidades, mas também o direito de explorar o que o oceano pode oferecer. A Amazônia Azul é essa área do litoral brasileiro que vai do norte do Amapá ao sul do Rio Grande do Sul. Com essa ampliação, vai passar a ter mais de 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Uma fronteira invisível a olho nu, com mais de 15 mil quilômetros de extensão. A segurança dessa imensidão cabe à Marinha do Brasil. Enquanto Brasil, nós temos uma grande vantagem por nós não termos um outro país defrontante. É a primeira vez na história da humanidade, por que não, em que um estado costeiro está tendo esse direito, de forma totalmente pacífica, de ampliar seu território marítimo sem pegar em armas. O termo Amazônia Azul foi criado em 2004 porque a área é rica em biodiversidade, assim como a floresta amazônica. Uma maneira de ajudar na preservação do oceano. Tempestades, tufões, sendo cada vez mais frequentes, inclusive no Brasil, né, esses ciclones extratropicais que começaram a aparecer, né, em decorrência, né, das mudanças de temperatura na Terra. E o oceano ele é importante como regulador do clima, porque a água ela tem um papel de absorção de calor muito alto. A previsão do tempo do Jornal da Record vai incluir o território ampliado da Amazônia Azul. Afinal, é por ela que trafegam 95% das embarcações de comércio exterior, que garantem a saúde do agronegócio brasileiro. Da Amazônia Azul também se extrai 95% de todo o petróleo produzido no país. A Amazônia Azul ainda possui as maiores reservas de minerais que são importantes para a transição energética, como o níquel e o cobalto. A segurança alimentar também é de extrema importância ao Brasil. 40% de toda a proteína animal consumida no planeta vem do mar. E a Amazônia Azul tem reservas para garantir o sustento das próximas gerações. Temos casos de ocorrências de barcos de pesca estrangeiros, efetivamente adentrando o que seria a nossa Amazônia Azul, para fazer essa exploração, essa explotação do pescado brasileiro. Daí, mais uma vez, a importância de nós efetivamente estarmos presentes e atuarmos em interagências, tais como o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, coibir uma série de delitos, de transgressões dentro do nosso território marítimo. Hora da previsão do tempo. E como você viu, agora com uma novidade. Vamos passar a incluir a Amazônia Azul. Será que nós já temos alguma movimentação nessa imensa extensão marítima? Oi, Lide, boa noite. Como é que vai ser? Olha, temos movimentação sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Uma frente fria passa exatamente sobre a faixa da Amazônia Azul. Já no continente, temos um bloqueio atmosférico no interior do país. Esse bloqueio é mais forte e não permite que a frente fria se aproxime. Pelas imagens de satélite, podemos ver uma chuva concentrada sobre o Rio Grande do Sul. Neste mapa, vemos exatamente a extensão da Amazônia Azul. Toda essa faixa costeira destacada aqui. Amanhã, o bloqueio ainda inibe a formação de nuvens carregadas. Chuva mesmo só nos extremos do Brasil. Onde não chove, a umidade do ar cai. Destaque para a região centro-oeste, que pode ter índices em torno de 12%. A chuva segura a temperatura e à tarde faz até 20 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 34. Em Goiânia e em Manaus, 37 e até 28 em Maceió. Pelo menos até quinta-feira, todas as regiões do país terão tardes quentes e secas por influência da onda de calor, com possibilidade de recordes de temperatura. Esta terça vai ser ensolarada em São Paulo, com máxima de 29 graus.
Em Campo Grande e em Palmas, à tarde, a umidade cai para níveis críticos e os termômetros podem marcar até 37 graus. Hora do Tempo Delivery. Aqui você escolhe a cidade e a previsão segue personalizada. A primeira participação é do Alvino, da cidade de Bujaru, no Pará. Oi, Alvino. A semana será abafada e bem quente. Até pelo menos quinta-feira tem previsão de chuva passageira no fim da tarde. As máximas ficam entre 35 e 36 graus. A Conceição está de olho no tempo em Venceslau Guimarães, na Bahia. Boa noite, Conceição. Terça-feira com chuva moderada a qualquer hora, faz até 28 graus. Na quarta e na quinta, o sol volta a aparecer e chove pouco. Os termômetros marcam até 30 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Escreva uma mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR e poste nas redes sociais. Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. Veja, ainda hoje, latrocínios aumentam 15% em São Paulo. Em média, 2 pessoas são vítimas desse tipo de crime por dia no Brasil. E também as homenagens ao ator francês Alain Delon, que morreu aos 88 anos. Começa nos Estados Unidos a Convenção Nacional do Partido Democrata, que oficializa a candidatura de Kamala Harris. O latrocínio é um dos crimes que mais tem preocupado as autoridades. Assaltantes que atiram nas vítimas mesmo quando não há qualquer reação da parte delas. Em média, 2 pessoas são vítimas deste crime por dia no país. São Paulo, estado com mais casos no Brasil, registrou um aumento de 15% do roubo seguido de morte no primeiro semestre. Ele ainda não era pai, mas com sobrinhos alimentava o sonho de ter filhos. Altieres Lima Capim, de 32 anos, casado há 10, era auxiliar de planejamento e estava de moto a caminho do trabalho quando foi baleado numa tentativa de assalto na zona sul da capital paulista. A moto, avaliada em R$20 mil, seria o alvo de 2 criminosos que atiraram em Altieres e fugiram. Ele morreu no local onde não há câmeras de segurança. Acabou com a gente. Quem quer uma notícia dessa? Você está em casa, o menino saiu para trabalhar, estava chegando no serviço. Aí daqui a pouco chega uma ligação pedindo para a gente correr para o hospital. No velório e enterro neste cemitério de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, muita comoção. A morte do Altieres aumentou uma estatística preocupante em São Paulo. O estado registrou alta de 15% no número de latrocínios no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho foram registrados 92 roubos seguidos de morte, sendo 27 só na capital. No mesmo período, no ano passado, foram 80 casos. A finalidade do criminoso é o bem, é o patrimônio. A partir do momento que você já se transformou numa vítima, não resista, não reaja. Quanto mais rápida for a ação, menos trauma no momento e posterior à ação. E você salvaguarda o maior patrimônio que é a sua vida. São Paulo é o estado com mais latrocínios registrados este ano no país. O segundo, Pernambuco, tem a metade dos casos. De acordo com o Ministério da Justiça, em média, 2 pessoas por dia foram vítimas desse tipo de crime no Brasil. Sobre o caso do Altieres, estudante de tecnologia da informação morto em São Paulo, a delegacia que cuida do caso informou que a investigação segue em andamento. Quantas famílias estão sofrendo? A gente vê todo dia na televisão, mas não sente que nem a gente está sentindo agora na pele. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o policiamento ostensivo provocou uma queda nos homicídios, nos latrocínios, no mês de junho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Enquanto países se mobilizam para tentar um cessar-fogo na faixa de Gaza, um terrorista tentou explodir uma sinagoga em Israel. Por sorte, o plano não deu certo. Nestas imagens, é possível ver o terrorista andando na rua. Ele carrega uma mochila onde estavam os explosivos. A polícia acredita que se tratava de um homem-bomba, mas algo deu errado e os explosivos foram detonados antes. Uma pessoa que passava perto ficou ferida. A bomba explodiu neste local, no sul de Tel Aviv, a poucos metros desta sinagoga.
Autoridades israelenses confirmaram hoje que foi um atentado terrorista. O ataque foi reivindicado pelo Hamas, que afirmou ter agido em parceria com a Jihad Islâmica. O Avi me conta que dentro da sinagoga as pessoas acharam que era um drone ou um míssil. E no momento da explosão ele estava aqui rezando e aí houve um barulho muito alto. Parte do vidro estourou, como a gente pode ver ali, pedaços de vidro também caíram no chão. As pessoas correram, cada uma para um lado, não se sabia exatamente o que tinha acontecido aqui dentro da sinagoga. Entrou fumaça. As pessoas não sabiam se fugiam para a direita ou para a esquerda. Não sabiam o que fazer, lembra ele. O ataque aconteceu em meio à tentativa de paz na região. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tiveram um encontro hoje em Jerusalém. Blinken saiu da reunião com a garantia de que Israel aceita a proposta de negociação e que cabe ao Hamas fazer o mesmo. Uma nova conversa para um possível acordo está marcada para esta semana. O Partido Democrata começou hoje a convenção nacional que vai confirmar a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. Do lado republicano, Donald Trump e o vice J.D. Vance fazem campanha para conquistar eleitores indecisos e também garantir votos onde o partido já tem vantagem. Cerca de 50 mil pessoas devem participar do principal evento do Partido Democrata, que vai até quinta-feira em Chicago. A convenção nacional define de vez a candidatura de Kamala Harris. Nessa semana, celebridades e políticos vão estar aqui com discursos de apoio. Hoje, a previsão é de que subam neste palco o presidente Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden e Hillary Clinton, que disputou as eleições de 2016, mas foi derrotada por Donald Trump. Um forte esquema de segurança foi montado e reforçado após a tentativa de assassinato de Trump no mês passado. O primeiro dia do evento foi marcado por protestos. Milhares de pessoas tentam pressionar o governo por um embargo no envio de armas a Israel, um aliado americano. O exército israelense combate os terroristas do Hamas na faixa de Gaza. No fim de semana, num comício na Pensilvânia, Kamala voltou a defender um cessar-fogo. Hoje, o vice de Trump, J.D. Vance, esteve no mesmo estado, como mostra o repórter Eliseu Caetano. Vance se reuniu com representantes da Filadélfia, onde passou o dia. O vice de Donald Trump tem visitado cidades americanas onde há concentração de eleitores indecisos. Ele criticou Kamala Harris por não realizar entrevistas coletivas, uma prática adotada por Trump. Hoje, o candidato à presidência também esteve na Pensilvânia e fez um discurso com foco na economia americana. Trump afirmou que sob o governo de Biden e Kamala, o preço da energia disparou e ficou insustentável para muitas famílias. Nesta semana, o candidato republicano tem uma série de viagens passando por ao menos 5 estados, tanto de eleitores indecisos quanto de maioria republicana. Trump deve dar mais ênfase a questões de criminalidade, segurança e imigração. Aqui no Congresso, representantes republicanos divulgaram hoje um inquérito de quase 300 páginas que mostra que Joe Biden teve uma conduta passível de impeachment. Segundo o documento, o presidente teria cometido obstrução de justiça, abuso de poder e fraude para enriquecer a própria família. A Casa Branca rejeitou o inquérito e afirmou que o documento é uma fraude. O FBI, a Polícia Federal Americana, confirmou que o Irã foi responsável por um ataque hacker à campanha presidencial de Donald Trump. O objetivo seria interferir nas eleições americanas. Também houve tentativa de invasão cibernética na campanha de Kamala Harris. O Irã nega as acusações. Fãs prestam homenagens ao ator francês Alain Delon, que morreu ontem. Flores foram deixadas em frente à casa do astro do cinema. Hoje, os jornais destacaram a carreira do ator. Alain Delon trabalhou com grandes cineastas europeus e foi o principal rosto do cinema francês entre os anos 60 e 70. Ele morreu em casa aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada. Também não foi anunciada a data do sepultamento, nem se haverá cerimônia aberta ao público.
O mercado de veículos usados está aquecido, mas é preciso ter alguns cuidados na hora de trocar o carro para que aquilo não se transforme numa grande dor de cabeça. Quem tem um remédio para isso é a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. Como é que a gente faz para fazer um bom negócio e não cair em roubada? Tem que ir com calma, né? Muita calma nessa hora, né, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. Nós vamos ver os principais pontos para não errar na hora da compra. A pesquisa de preços é imprescindível, mas é importante também verificar a reputação da marca, o custo de manutenção, o valor do seguro e o consumo de combustível. Outro item fundamental que influencia o mercado de usados é a pequena oferta de peças de reposição de alguns modelos. Por isso, fique atento. E veja também se há débitos pendentes, como multas, taxas e impostos. Se houver dívidas, o novo proprietário só vai poder transferir o veículo depois de colocar as pendências em dia. E aí, vendedor e comprador podem decidir em comum acordo quem vai arcar com esses pagamentos. Ô, Paty, como é que o consumidor pode fazer essa pesquisa de débitos? É bem fácil, viu, Cris? A gente vai ver aqui. Olha só, para consultar, basta acessar o portal do Detran na unidade da federação onde o automóvel está registrado e informar alguns dados do veículo, como o modelo, a placa e os números do Renavan e do chassi. A pesquisa também pode ser feita no site oficial da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, nesse endereço aqui, olha, portalserviços.senatran.serpro.gov.br. E para não errar na escolha e manter o orçamento em dia, procure por modelos que apresentem o melhor custo-benefício e que atendam às suas necessidades sem comprometer o seu bolso. Cris, Celso. Valeu, Paty. Veja a seguir. Bolsa de Valores de São Paulo atinge pontuação recorde. Deputado paraguaio investigado por envolvimento com o tráfico de drogas é morto pela polícia. Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, convoca reunião com presidentes da Câmara, do Senado e líderes parlamentares para debater sobre o fim de emendas impositivas. Um deputado paraguaio suspeito de manter relações com o crime organizado foi morto por policiais na fronteira do Brasil com o país. A Record mostrou com exclusividade as negociações feitas pelo deputado com narcotraficantes brasileiros. Dá para ouvir o barulho dos tiros nesse vídeo gravado por moradores. O deputado paraguaio Eulálio Gomes Batista foi morto dentro de casa em Pedro Juan Cabalheiro, cidade vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Lalo, como era conhecido, foi assassinado por policiais paraguaios. O deputado paraguaio estava sendo investigado por participação no tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, os militares foram até a casa do político com a autorização da Justiça para realizar uma busca e apreensão de documentos. Com uma arma de fogo, Lalo teria resistido e acabou sendo morto pelos policiais. A operação faz parte de uma investigação do Ministério Público do Paraguai. Hoje, o deputado e o filho dele, Alexandre Gomes, foram denunciados por tráfico internacional de drogas. As investigações apontaram que Eulálio Gomes tinha relações próximas com dois narcotraficantes brasileiros, Jarvis Jimenez Pavão e Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. Além deles, a Record já mostrou que Lalo também tinha negócios com o clã Mota, uma família paraguaia acusada de negociar cocaína com o PCC. Documentos obtidos com exclusividade mostram que o deputado e o filho dele destinaram quase 6 milhões de reais a empresas paraguaias investigadas por lavar o dinheiro para Jarvis Pavão. A filha do político morto negou a versão apresentada pela polícia paraguaia e disse que o pai foi assassinado assim que abriu a porta da casa, sem chance de defesa.
O fim de semana foi de prova para quem quer garantir uma vaga no Serviço Público Federal. Mas muita gente que estava inscrita simplesmente não apareceu. Quem traz os detalhes é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, faltou muita gente, não é? Faltou mesmo, viu, Cris? Boa noite para você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. A abstenção foi de 54%. Com isso, menos da metade, ou 970 mil pessoas, fizeram um concurso nacional unificado, também conhecido como o Enem dos concursos. As provas foram aplicadas ao mesmo tempo em 228 cidades do país. Em disputa, mais de 6 mil vagas, em 21 órgãos federais. A maior seleção da história do Serviço Público Federal do país. Ontem, o presidente Lula visitou o Centro de Monitoramento do Concurso em Brasília. Mais de 50% dos 2 milhões e 100 mil inscritos não compareceram. Segundo a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, o nível alto de abstenção já era esperado e faz parte da realidade de muitos concursos públicos. O gabarito preliminar será divulgado nesta terça. Depois do Enem dos concursos, o presidente Lula tem outra prova pela frente: estabelecer um diálogo com o Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento das emendas impositivas, aquelas que o Executivo é obrigado a executar a partir da indicação dos parlamentares e das bancadas. Lula se reuniu hoje com ministros e líderes do governo no Congresso para tratar do assunto. Nesta terça-feira, será a vez do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, debater o tema com os presidentes da Câmara e do Senado, além de líderes parlamentares. O presidente Lula será representado no encontro pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. A defesa da regulamentação aconteceu durante um seminário no Supremo Tribunal Federal, que debateu os impactos da tecnologia dentro dos limites da Constituição. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou dos riscos da deepfake, que pode, por exemplo, produzir vídeos com pessoas em situações que nunca existiram. E a possibilidade de alguém me colocar aqui falando coisas que eu nunca disse, sem que seja possível detectar a olho nu que isso está acontecendo. Isso é gravíssimo, porque compromete a liberdade de expressão. Nós todos fomos ensinados a acreditar naquilo que a gente vê e naquilo que a gente ouve. Barroso lembrou dos impactos negativos da inteligência artificial, como a desinformação em massa, as chamadas fake news, além do uso para possíveis golpes pela internet. A discussão sobre a regulamentação da tecnologia no Brasil já começou aqui do outro lado da Praça dos Três Poderes. Um projeto de lei tramita no Senado, mas enfrenta alguns impasses. Entre eles, a quem caberia uma eventual fiscalização da inteligência artificial. É preciso ter algum tipo de regulação para que haja incentivos também adequados para o mundo não se projetar num abismo de incivilidade, de desinformação, de grosseria, de mentiras e de ataques. As discussões sobre a regulamentação de plataformas digitais ocorrem desde a eleição de 2022, mas encontram resistência das grandes empresas de tecnologia. Em uma das quedas de braço com a justiça brasileira, o X, antigo Twitter, anunciou no sábado o fechamento da sede de representação no Brasil. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris. Obrigada, Fara. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou hoje com pontuação recorde de mais de 135 mil pontos e alta de 1,36%. Já o dólar caiu mais de 1% e terminou o dia cotado a R$ 5,41. Há uma expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos, o que aumenta a circulação de dinheiro em outros países, como o Brasil. Em Goiânia, 7 candidatos disputam a prefeitura. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, realizou uma caminhada hoje pelas ruas do bairro Campinas, tradicional em Goiânia. Nós pretendemos levar essa mensagem, né? Que nós estamos preparados, que nós temos como fazer.
apresentar nossas propostas e eu creio que dessa vez vai dar tudo certo. Sandro Mabel, candidato do União Brasil, gravou propaganda eleitoral e aplicou adesivos em carros no entorno do estádio Serra Dourada. Nós temos certeza absoluta que nós vamos fazer um trabalho bom e essa receptividade vai aumentar em todas as classes sociais. O atual prefeito de Goiânia e candidato à reeleição, Rogério Cruz, do Solidariedade, visitou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o desembargador Luiz Cláudio Braga. Adriana Corse, do PT, teve apenas compromissos internos com a equipe de campanha. Fred Rodrigues, do PL, também se dedicou às agendas internas. Matheus Ribeiro, do PSDB, e professor Pantaleão, do Unidade Popular, não divulgaram as agendas. Goiânia tem mais de 1.400.000 habitantes. Neste ano, 1.036.000 eleitores vão às urnas na eleição municipal. A capital goiana tem 7 candidatos na disputa pela prefeitura. Durante a noite, eles participam de um debate promovido pela emissora de TV pública do estado de Goiás. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Salvador. O candidato à reeleição, Bruno Reis, do União Brasil, gravou o programa eleitoral logo cedo. E à tarde participou de uma caminhada no subúrbio de Salvador. Essa grande multidão nos acompanhando aqui no subúrbio em especial, onde a gente destina a maioria dos nossos recursos. Temos um conjunto de serviços prestados e novos projetos que vão seguir transformando esta área. O candidato Kleber Rosa, do PSOL, foi entrevistado em uma emissora de rádio. É necessário se pensar a mobilidade urbana a partir de um sistema que unifique, inclusive, o que hoje está separado, que é o metrô e o ônibus. Geraldo Júnior, candidato do MDB, participou de uma caminhada em um bairro do centro de Salvador, junto com aliados políticos. Nós estamos fazendo uma série de gravações nas ruas da cidade, ouvindo as pessoas. Aqui é a continuidade do Pensar Salvador. Nós teremos caminhadas em todos os bairros, territórios, comunidades dessa cidade. Em Salvador, 6 candidatos disputam a preferência do eleitorado para a prefeitura. A previsão é que essa semana os compromissos de campanha sejam intensificados em comunidades da periferia e com entrevistas para veículos de comunicação. Vitor Marinho, do PSTU, participou de uma entrevista a uma emissora de televisão e fez panfletagem na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Eslane Paixão, do Unidade Popular, esteve em uma rádio local e, pela tarde, conversou com estudantes na Universidade Federal da Bahia. Giovanni D'Amico, do PCB, não teve agenda de campanha hoje. Os animais da cavalaria da Polícia Militar de São Paulo se aposentam aos 20 anos de idade. E para muitos, o desafio é encontrar um novo lar. Um desses cavalos está perto de conseguir um final feliz. Ele deve ser adotado por uma família de Goiás, que está na capital paulista para o tratamento de saúde da filha. A força, o porte, a docilidade. Os cavalos chegam ao regimento de polícia montada como aprendizes aos 4, 5 anos de idade. Aqui, são treinados para fazer parte da tropa de choque da Polícia Militar. São meses de treinamento para se acostumarem a barulho, a multidões. O Sargento Oliveira é parceiro de Bizantino há 13 anos. Em novembro, o animal completa 19 e se aproxima da aposentadoria. A prioridade de adoção é dele, mas o PM vive num apartamento. Infelizmente está chegando o fim de um ciclo. Com certeza não ia deixar de me emocionar, né? Há 2 anos, os caminhos de Bizantino, do sargento e de uma menina de Goiás se cruzaram num momento difícil. Ao descobrir um câncer de tireoide, Clara Valentina veio fazer tratamento em São Paulo. A primeira vez que a Clarinha esteve aqui na sede do Regimento de Polícia Montada foi em novembro de 2022, logo depois que a família descobriu o diagnóstico. E foi assim, um belo encontro, uma paixão à primeira vista. E de alguma forma, o cavalo bizantino participou do tratamento e de todo o processo de recuperação. Tanto que a equipe inteira do hospital, a equipe médica, já conhece o cavalo policial. Foi um amor que
Foi impactante. A gente falou, Clarinha, é só uma visita. E aí, de repente, tomou essa proporção. Nós percebemos algo muito grande, né? Então foi algo positivo e é um elo, um laço muito grande entre Bizantino e Clara Valentina. A Baía do Bizantino passou a ser uma extensão do tratamento e um dos lugares favoritos da família. Em breve, Clarinha deve receber alta e voltar de vez para Caldas Novas, interior de Goiás. Na bagagem, ela pretende levar junto o cavalo, que vai ser adotado depois da aposentadoria. Acho que a gente vai fazer uma fazendinha para ele. Aí eu vou cuidar dele muito bem. Ele vai ser feliz para sempre. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Saúde para você, Clarinha. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, você vai ver o sofrimento do povo indígena com as mudanças do meio ambiente. Exilados pelo clima na Amazônia. É o tema do Repórter Record Investigação. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.